Então, meu nome é Renata Sirem, eu sou psicóloga, clínica, né, atendo em consultório em Bebedouro, e uma das minhas atuações também é no Sereste, aí em Bebedouro. O Sereste é um centro de referência em saúde do trabalhador, e onde nós fazemos atendimentos de pessoas que sofrem algum acidente de trabalho ou que tenham algum agravo relacionado ao trabalho. As famosas doenças ocupacionais, então, seria o nosso grande campo de estudo. Dentre as nossas funções ali no Sereste, e uma das que são mais solicitadas na parte da psicologia, também da fono, são as palestras, né? O pessoal da enfermagem do trabalho, da medicina também. O Sereste é multidisciplinar. Então, uma das nossas frentes é nesse sentido de treinamentos, de orientações e capacitações. Então, hoje eu venho falar um pouquinho sobre motivação, que é um tema bastante solicitado, né, a qualquer momento pelas empresas. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês o que é essa motivação, que com certeza todos já ouviram falar, né? Vou explicar um pouquinho como ela funciona e no final a gente abre para pergunta e resposta, tá certo? Bom, então a motivação nada mais é do que um motivo, causa, o porquê de algo. É algo que influencia a direção, que orienta para um objetivo. É porque a gente faz o que a gente faz. Para que a gente faz uma determinada coisa? A motivação tem dois tipos. Ela pode ser tanto intrínseca quanto extrínseca. Há quem diga que, na verdade, a motivação só existe intrínseca, que seria a motivação pessoal. Por quê? A motivação é uma força interna, ela parte da gente. E a motivação extrínseca, que seria de fora, que depende do ambiente, na verdade não seria uma motivação em si, seria só como se fosse um incentivo. Mas para questões didáticas mesmo, nós dividimos em intrínseca e extrínseca para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, a motivação intrínseca é essa motivação interna. É uma força interior que mantém a gente ativo mesmo diante das adversidades. Ela tem a ver com força de vontade, com metas, com projetos pessoais. Tem muito a ver com projeto de vida mesmo. Ela está relacionada a senso de responsabilidade, a gente vê sentido no que a gente faz e tem satisfação com o que a gente faz. Está muito relacionada ao que eu vou falar mais para frente, explicar, que é algo chamado autorrealização. É a gente basicamente se sentir 100% realizado com algo que a gente faz ou conquista. E, em termos mais gerais, é o que tem pessoas que definem como felicidade. Seria aquela satisfação plena. A motivação interna é o que diferencia um pouco um de outro, num exemplo bastante banal até. Por que que tanta gente quer fazer dieta, quer emagrecer e nem todo mundo consegue? Isso tem a ver com motivação. Como eu disse, é um exemplo bastante banal, bastante básico, mas depende muito dessa força de vontade. Saber que tem que se alimentar direito, que tem que fazer exercício, todo mundo sabe. Mas o que faz uma pessoa realmente seguir com esse objetivo, se manter na linha, passar vontade de comer alguma coisa, mas não comer, porque tem um objetivo maior, e outra que acaba abandonando no meio do caminho. Então é isso, é essa motivação, é essa força maior que faz a gente querer continuar, mesmo sendo difícil. A motivação extrínseca, por outro lado, é aquela externa. Ela está relacionada ao ambiente que a gente vive, as situações que a gente enfrenta e fatores externos de modo geral. Então, como eu falei lá atrás, é uma motivação que a gente pode enxergar mais como um incentivo. O ambiente te incentiva a algo.
Então, nesse exemplo mesmo da dieta, por exemplo, às vezes você não está tão incentivado assim, mas o fato de ter que voltar no nutricionista daí um mês te dá aquela forcinha a mais, porque você vai voltar no nutricionista e não vai ter resultado. Então, tem um pouco a ver com isso. Esse incentivo externo ajuda as pessoas a se manterem mais engajadas. E nesse contexto, essa motivação externa tem a ver com um senso de reconhecimento. Alguém reconhece que você fez alguma coisa bacana, mesmo que seja uma obrigação a ser cumprida, no caso do ambiente de trabalho. Mas ela é alguém que enxerga um resultado que você alcançou. Então, é um incentivo porque é uma satisfação pontual, mas você se sente grato, você tem esse feedback, você tem esse retorno. Então, por exemplo, a questão mesmo aí dessa palestra para vocês, dessa CIPAT. O Douglas aí teve um trabalhão aí para conseguir organizar tudo. Ainda que seja o trabalho dele, ainda que seja a função dele nesse momento, foi difícil. Tiveram várias adversidades nesse momento. E o fato de alguém chegar e falar, poxa, foi bacana, gostei, é um elogio, incentiva a gente. Elogio é sempre bom receber. Então, tem a ver com esse incentivo externo. E isso no ambiente de trabalho faz toda a diferença. Tá todo mundo trabalhando todo dia, tá batalhando. Segunda-feira, praticamente ninguém quer voltar para o trabalho, mas a gente precisa voltar. Então, o fato de estar num ambiente gostoso, um ambiente bom de se conviver, com pessoas que a gente gosta, ajuda muito a gente a se sentir mais incentivado e diminuir esse peso do trabalho como um fardo em si. Então, basicamente, tem a motivação interna e a externa, ou seja, tanto o indivíduo em si, quanto as pessoas que convivem com ele, como as circunstâncias nas quais ele convive, têm papel na motivação. Então, depende tanto da pessoa quanto o ambiente externo. O que acontece quando só o indivíduo tem força de vontade e o ambiente não ajuda? Ou o contrário, quando o ambiente tenta incentivar, mas o indivíduo não quer. Isso a gente vê muito no ambiente de trabalho. Muitas vezes tem uma pessoa ali que quer fazer o trabalho, que é super engajada, que faz o que gosta, está na área que gosta de trabalhar, está super querendo fazer mais coisa, quer fazer a mais. É difícil, às vezes, encontrar essas pessoas, mas a gente encontra. E, às vezes, o ambiente de trabalho não incentiva. Não, faz só o seu e segue em frente. Sabe aquela pessoa que chega com ideias novas, quer inovar, mas às vezes o local de trabalho fala, não, faz só o seu, segue em frente, faz o que é solicitado e vamos embora. Também tem o outro lado, que infelizmente é o que a gente mais encontra. Muitas vezes a empresa tenta incentivar a equipe, faz várias iniciativas, treinamentos mesmo, mas às vezes a pessoa não quer, ou a equipe não está afim, pessoas que às vezes já se encontram há mais tempo no serviço, até já sonhando com a aposentadoria, a gente vê muito esse perfil, né? Não justificando uma coisa nem outra, mas tem esses dois lados. Tem empresas que querem incentivar, que querem inovar, e infelizmente tem uma equipe que também não contribui muito para isso. Então, tem esses dois lados. O que é o ideal? O ideal é que tenha tanto a motivação do próprio indivíduo quanto o incentivo do ambiente. Mas isso é difícil de encontrar a todo momento. Então, o ideal seria um equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, basicamente é falar de qualidade de vida. Porque a qualidade de vida seria um equilíbrio pleno de todas as nossas satisfações satisfeitas.
Nós mesmos temos um equilíbrio. A gente tem a nossa vida social, tem o trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo, mas a gente também tem que estar saudável física e mentalmente. Tem a questão da espiritualidade, do lazer. Só que esse equilíbrio é difícil alcançar. Em tempos agora ainda de pandemia, mais difícil ainda, né? Quando eu falei da questão da motivação como sinônimo de felicidade, na questão da satisfação plena que a gente tanto fala, é porque é uma maneira até mais simples de entender que a grande chave para entender motivação é que não existe uma definição exata do que motiva a cada pessoa, porque cada um é motivado por algum fator diferente. Então, sabe aquela propaganda bobinha que tinha do mercado, o que faz você feliz? É basicamente isso. Cada um se sente feliz com alguma coisa. Cada um funciona de uma forma. Então, não tem uma definição. Você tem que saber o que faz você feliz. Você tem que saber o que você gosta de fazer, o que te deixa realizado. E isso não só no trabalho, isso na sua vida de modo geral. Você pode se sentir motivado por alguns fatores, seu colega de trabalho por outros, e é a vida que segue, mas você tem que saber o que te faz bem, o que te faz querer sempre estar evoluindo, procurando, buscando e sendo cada dia melhor. Então, não existe uma única definição. O que existe é a definição generalizada do que é a motivação em si, que eu já disse, e para a gente entender um pouquinho mais e conseguir situar, existe uma chamada hierarquia de necessidades de um cara chamado Maslow. Muitas pessoas já ouviram falar e é muito comum trazer o nome dele quando a gente fala dessa questão de felicidade, de motivação. Por quê? Porque existem fatores gerais que influenciam na motivação, tá? Mas especificamente, como eu disse, o que exatamente vai motivar mais um do que outro vai depender do que cada um encara como satisfação, como felicidade ou como prazer. Então, essa pirâmide das necessidades de Maslow basicamente é dividida em necessidades básicas, de segurança, sociais, de autoestima e de autorrealização. Lá no começo eu falei da questão da motivação interna ou intrínseca relacionada à felicidade e autorrealização, que seria essa satisfação plena. O que esse Maslow fala? Que se a gente não tiver as necessidades básicas satisfeitas, é muito difícil a gente conseguir alcançar a autorrealização. Então, a gente tem que começar de baixo para cima. O que seriam as necessidades básicas, segundo ele? Seriam as necessidades fisiológicas mesmo. Necessidades que a gente tem de se alimentar, de dormir, de repouso, de tomar água. São as necessidades do nosso corpo. Como que a gente consegue, né, pensando no contexto do trabalho, satisfazer as necessidades que seriam relacionadas, de certa forma, a necessidades fisiológicas no trabalho? Seria ter um horário de trabalho adequado, seria ter intervalo para descanso, para um horário de almoço, seria trabalhar num ambiente que tenha um conforto físico. Então, trabalhar num ambiente bem iluminado, com uma ergonomia bacana, evitando o máximo possível, né, a exposição aos riscos ambientais. Então, a questão de ruído, a questão que são geralmente, né, resolvidas com o uso de EPI em muitas atividades econômicas. Então, relativizando o que seria a necessidade fisiológica, nossa, pessoal, seria a questão de corpo mesmo, alimentação, sono, repouso, e no trabalho seria um ambiente de trabalho com
o ambiente adequado para a gente. Passando, então, dando as necessidades fisiológicas satisfeitas, a gente passa para as de segurança. O que são as necessidades de segurança? No nosso dia a dia, a gente conseguir ter essa liberdade para ir e vir, ter essa questão da violência controlada, ausência de guerras, de poluição, seria até mesmo um controle maior, no caso, no momento dessa pandemia, a gente se sentiria muito mais seguro. Como que a gente conseguiria colocar essa questão no trabalho? Seria ter um trabalho seguro, seria um trabalho hoje, né, com carteira assinada, que a gente tem uma segurança maior de benefícios, de remuneração, ter essa noção de ter permanência no emprego, passando da segurança para as necessidades sociais. No dia a dia, é muito simples a gente reconhecer. Seria a questão de família, de amigos, seria o nosso círculo social de amizades. Isso faz toda a diferença. Nesse momento de pandemia, que está todo mundo mais isolado, é mais nítido ainda o quanto que o contato com o outro faz falta, né? No começo, a gente pode até pensar, não, é até bom ficar um pouco mais isolado, mais sozinho, mas a gente vai sentindo essa necessidade de sair, de ver o outro, de se conectar, e aí a gente vai criando alternativas, vai procurando uma chamada de vídeo, uma chamada de voz, a gente tem que se adaptar de todas as formas. No trabalho, isso nada mais é do que a interação com os colegas de trabalho. Se a gente tiver a oportunidade de ter um coordenador ou chefe imediato, né, que seja amigável, que seja bacana, melhor ainda. O ambiente se torna mais agradável e a gente tem mais vontade ainda de trabalhar. Isso é um incentivo externo, né? Essa motivação extrínseca. Tendo as necessidades sociais também satisfeitas, a gente consegue ir para as necessidades de estima. O que seria isso na vida pessoal? Aprovação da família, dos amigos, um reconhecimento, um elogio. No trabalho não muda muito. Também é esse reconhecimento. Que nem eu falei lá atrás, um elogio de vez em quando muda o dia, independente de ser dentro do trabalho ou fora dele. Então, o fato da gente estar trabalhando todo dia com o pessoal e ter um reconhecimento de alguma tarefa que a gente esforçou tanto para cumprir, faz toda a diferença. Você chega para trabalhar, para fazer aquilo que você já tem que fazer. Mas se alguém reconhece que você fez um bom trabalho, se alguém vem para você e te elogia, o nosso dia muda, né? E isso faz muito bem, é bom a gente receber elogio. Uma outra forma de estima no trabalho seria através de um reconhecimento que todo mundo busca e que é, com certeza, né, um dos melhores no trabalho, se não o melhor. Que é quando a gente é promovido no trabalho, quando a gente tem um aumento no trabalho, porque a gente sabe que o salário, né, essa recompensa salarial, fala muito alto e é também uma motivação externa, que no ambiente de trabalho, para a gente faz toda a diferença e muda a nossa vida pessoal também. Por último, a gente realmente alcança a autorrealização. O que é a autorrealização? Na satisfação, de modo geral, na nossa vida, é a gente se enxergar com crescimento pessoal. Nós alcançamos uma meta que a gente queria, ou a gente tinha um sonho e a gente conseguiu batalhar e conquistar. Desde as coisas mais simples, eu quero perder peso, ou eu quero passar no vestibular, eu quero mudar de emprego. Então, a gente alcança. No trabalho, muitas pessoas veem também como um crescimento pessoal. Como? O fato de ser promovido, o fato de ter um cargo melhor e poder participar mais nas decisões de uma empresa. Varia muito, né? Depende muito de cada empresa. Mas
Muitas pessoas se sentem realizadas com um trabalho que seja desafiador. Então, e todo dia na monotonia não é para mim. Então, voltando ao que eu falei, você sabendo o que você gosta de fazer, é mais fácil. Tem gente que adora a rotina, tem gente que detesta. Quem gosta de rotina vai se sentir melhor e mais realizado com um trabalho que seja mais tranquilo, ainda que seja mais monótono, porque é aquilo que gosta de fazer. Outra pessoa que não aguenta ficar muito tempo na mesma coisa, já vai procurar sempre um novo desafio. Então, você sabendo o seu perfil, é muito mais fácil alcançar essa autorrealização. Então, basicamente, a motivação pessoal, aquele sinônimo de felicidade, o que faz bem para você, o que você gosta. E isso pode ser passar mais tempo com a família, passar um tempo com os amigos, tomar um banho relaxante no final de um dia estressante de serviço. Pode ser trabalhar num local bacana. Basicamente, todo mundo já ouviu essa frase, que o segredo do sucesso é amar o que a gente faz. E muita gente fala que é difícil, né? Porque a gente tem que, muitas vezes, trabalhar no emprego que tem, na oportunidade que aparece. Muita gente não se sente realizada com o emprego que está no momento. Mas aí é questão da gente se conhecer, da gente saber o que a gente quer, para onde a gente está indo, o que está motivando a gente. E se realmente não tem nada motivando a gente, onde a gente está no momento, nem na nossa vida pessoal, nem na profissional, depende só da gente também se mexer e procurar. Não adianta ficar parado reclamando da vida, que na vida não vai resolver os seus problemas por conta própria. Então, você tem que procurar, tem que se mexer. A gente tende a se acomodar na zona de conforto. E aí não adianta. Só reclamar, a gente não vai sair do lugar nunca. Então, se onde você está não está te fazendo bem, não está te motivando, você não está bem, se mexe para sair disso. Porque o que é sucesso para você não necessariamente é sucesso para o outro. Então, os seus colegas de trabalho podem estar super felizes e realizados onde eles estão, e você não. Mas aí você tem que ver, isso realmente é para você ou não é para você? Você está bem onde você está ou não está? Você tem que pensar no que você quer. Se você ainda não sabe o que você quer, é muito difícil encontrar motivação. E aí a motivação profissional é que nem eu já disse, né? A primeira pergunta é pensar se você gosta do que você faz. Porque o que a gente mais encontra é o que está nessa charge, né? Que o chefe chega e pergunta para o funcionário: por que você não está trabalhando? Aí o funcionário responde: porque eu não vi você chegando. Infelizmente, é isso que a gente encontra muitas vezes. O funcionário finge que trabalha, né, ou mostra serviço, quando ele precisa mostrar serviço. Quando o coordenador imediato está por perto. Por quê? Porque ele não tem vontade de trabalhar. Então, se o único incentivo para ele trabalhar, né, ou mostrar o serviço, é uma necessidade de quando o chefe está por perto, uma pessoa dessa nunca vai estar satisfeita com o local onde está. Mas se não se mexer para mudar, daí não vai ter como. Então, no mundo profissional, que também faz parte, né, é um dos leques da nossa vida pessoal, o ideal, né, seria trabalhar no que a gente gosta. Poder estudar o que a gente tem vontade, poder trabalhar na área que a gente estudou, que eu sei, de novo, que é muito difícil encontrar essa situação no momento. Mas tem como. Se a gente tiver vontade para isso e se esforçar, e também não se deixar abalar a todo momento pelas dificuldades, né? Se a gente realmente tem essa garra, essa força de vontade, uma hora a gente consegue. E a gente também consegue entender
que às vezes a gente precisa dar um passo de cada vez, ou até dar um passo para trás para depois alcançar o que a gente quer. Não é tudo também do dia para a noite. Caso a gente esteja acomodado, não esteja feliz, a chance da gente realmente estar motivado são mínimas. Focando mesmo no trabalho em si, e essa é a grande parte da palestra, que é realmente focada para um ambiente de trabalho. E é essencial, né? Geralmente o pessoal planeja uns treinamentos, né, capacitações para a equipe como um todo. E a gente tem que lembrar que a equipe como um todo também engloba coordenadores, gestores, né, chefes, como quer que vocês se denominem aí, porque a equipe é um todo. Então, não é só programar uma palestra e colocar os funcionários ali para assistirem uma palestra, um treinamento, né? Os gestores têm grande participação na motivação dos funcionários. Eles fazem parte do ambiente e estão intimamente ligados a essa motivação, a esse incentivo externo. Então, dentro do ambiente de trabalho, quais são os fatores motivacionais que a gente chama? Seriam a identidade das tarefas. O que é isso? Sabe quando a gente se candidata para uma vaga de emprego que fala quais são os pré-requisitos? Os conhecimentos que a pessoa deve ter, as habilidades necessárias, as atitudes que ela tem que ter. Ah, eu quero uma pessoa proativa, que tenha bastante iniciativa, que tenha uma comunicação boa e clara, né, que tenha conhecimento de uma ferramenta, que saiba mexer com isso ou com aquilo, que tenha formação em determinada área. Então, essas questões todas que a gente coloca numa vaga de emprego estão relacionadas à identidade de tarefas. Basicamente, é o que a pessoa sabe fazer e sabe fazer bem feito, para se encaixar no emprego disponível ali. Além disso, tem o significado das tarefas. O que é o significado das tarefas? É o propósito do seu trabalho. Por que você faz o que você faz? Qual que é a sua função aí dentro? Ah, é só fazer isso, só fazer aquilo, só ficar numa esteira de produção? Mas para que você fica numa esteira de produção? Tem um resultado. O seu trabalho é essencial para ter um resultado. Então, você precisa saber qual que é esse propósito no seu trabalho. Quando a gente sabe por que a gente está trabalhando e que a nossa função é essencial para desenvolver algo maior, isso faz diferença, isso motiva a gente. Porque a gente entende que se não tem o nosso trabalho ali, não existe o resultado da empresa. Então, cada um faz diferença no resultado da empresa. Outro fator motivacional é a variedade das habilidades. De modo geral, seria um trabalho não tão monótono. Nem sempre isso é possível. Existem trabalhos, né, que são mais monótonos, que são mais rotineiros. Mas tem gente que gosta desse tipo de trabalho. Então, de novo, tem que ver realmente a área que você está, se você gosta ou não gosta. Um dos fatores motivacionais primordiais é o feedback. O que é o feedback? É ter esse retorno. Então, você faz alguma coisa, uma tarefa que você tem que cumprir, e o seu coordenador te dá um retorno. Ó, fez, deu certo, não deu certo. Vem uma crítica construtiva, olha, precisa melhorar isso, ou não foi bem dessa maneira. Então, isso faz diferença, porque a gente sabe se a gente está entregando um trabalho bem feito e se o outro está gostando do nosso trabalho ou não. E um outro fator motivacional muito importante é a questão de autonomia. Também nem sempre isso é possível, mas dentro da possibilidade,
é pensar junto, né, com o gestor da equipe, se existe como flexibilizar de alguma forma, em algum grau, o trabalho, principalmente trabalhos mais monótonos. Então, você pode escolher como fazer. Uma coisa simples, né? Às vezes você tem que entregar alguma tarefa até o final do dia. Se você entregar, às vezes você prefere trabalhar, né? Você funciona melhor no período da manhã. Então, você é o tipo de pessoa que chega no serviço e já senta, já faz o que tem que fazer e pronto, na hora do almoço está feito o que você precisava daquela tarefa. Tem pessoas que funcionam só com pressão de última hora. Então, vai enrolando, 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 mas chegou no final, em questão de pouco tempo, resolve o que tem que resolver e entrega o trabalho. Então, depende muito. Tem locais que tem como ter essa flexibilidade. Se a questão é entregar um trabalho até o final do dia, se você entrega de manhã ou no período da tarde, o importante é que até o final do dia o seu prazo foi cumprido. Resumindo tudo isso que eu falei na questão do trabalho. Se a gente vive num clima de insatisfação do trabalho, onde as pessoas estão acomodadas, não se sentem bem, não têm uma motivação do ambiente, né? As reclamações vão ser constantes. Vai ser um ambiente chato, vai ser um local, de certa forma, penoso de se trabalhar. Vai ser um trabalho que você não quer voltar no dia seguinte, mas você precisa. E aí as pessoas, não estando motivadas, elas não vão querer se qualificar, não vão querer estudar mais, não vão querer sair de onde elas estão, porque se acomodaram. E elas não vão ficar felizes nesse ambiente. Por outro lado, se o trabalho for visto como um sinônimo de satisfação, você gosta do que você faz, você trabalha com uma equipe bacana, você está num ambiente onde você é valorizado, você pode se sentir desafiado de certa forma, você vai buscar se qualificar, você vai buscar melhorar. Quando o próprio trabalho oferece uma oportunidade de uma capacitação, você tem vontade de fazer, porque aquilo te faz bem, o ambiente está te incentivando. E aí você se sente mais feliz. E eu não posso terminar uma palestra de motivação, como eu disse, sem trazer de novo a questão, que tem os dois lados. Tem o lado dos funcionários e tem o lado dos gestores. E os dois estão juntos no ambiente de trabalho para realmente fazer os fatores motivacionais que eu falei funcionarem. Então, basicamente, quais são os dois fatores que fazem esse sucesso acontecer? Do lado do colaborador, né, ou do funcionário, é a atitude dele. Ele está motivado, ele está engajado, ele está no local que ele gosta, ele faz o que ele gosta, ele se enxerga na função que ele está desempenhando, ele vê significado naquilo que ele faz, ele vê que o trabalho dele faz diferença no resultado do serviço, ele faz diferença para a empresa. E do lado do gestor ou do coordenador, ele precisa ter uma atitude de liderança. E é essencial a gente destacar que tem uma grande diferença entre um chefe e um líder. A gente encara como a mesma coisa, e não é. Um chefe, basicamente, ele manda, ele fala para a equipe fazer, cobra o resultado, que é a função dele, mas ele fica mais numa questão de fiscalizar. E é muito fácil a gente ver a diferença de um chefe e de um líder quando o trabalho dá errado. O gestor faz parte da equipe, como eu falei. Se o trabalho dá errado, o chefe procura um culpado. Então, a equipe errou. Ele não estava na equipe, né? Foi só a equipe dele, mas ele não tem culpa. O líder já é diferente. O líder entende que ele faz parte da equipe e que ele também, se deu errado o trabalho, ele também tem papel ou culpa nessa questão. Então, isso faz diferença. Se uma equipe tem um coordenador, um gestor
que tem uma postura de liderança, que assume a responsabilidade também, que entende que, eu acho que eu poderia ter ajudado mais, poderia ter orientado, ou acompanhado mesmo, né? É diferente você delegar uma coisa para a equipe e sumir, e depois só aparecer para cobrar. É diferente da pessoa que está ali junto, está acompanhando. Conforme vão surgindo os problemas, a equipe tem acesso a esse líder para discutir as questões, para não se tornar uma bola de neve e dar errado. Então, essa é uma grande diferença na motivação extrínseca, que é esse incentivo do ambiente, que faz muita diferença nos colaboradores, nos funcionários se sentirem motivados ou não. Então, é sempre essencial lembrar isso. A palestra de motivação nunca é só para a equipe que faz o serviço, para os funcionários, e os gestores não participam. É o contrário. Todos têm que participar. Todos têm a sua parcela, todos têm a sua função, e todos são essenciais para um resultado do trabalho. Então, se a atitude de um líder, se o gestor entender essa questão da individualidade de cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua função, e enxerga o ser humano com as suas limitações, entende também que, apesar da gente falar que, a partir do momento que a gente pisa no serviço, os nossos problemas de casa ficam em casa, que tem vezes que não dá, que tem vezes que a gente passa por uma situação difícil. E o ambiente de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, tem que acolher também essa questão. Então, se tem um gestor que entende essa questão e está aí para a gente e escuta, né? Não é também só passar a mão na cabeça, ele também tem que cobrar, porque essa também é a função dele. Mas tem que ter um equilíbrio. Assim como o colaborador tem que fazer por onde e mostrar por que ele merece estar ali naquele serviço, o gestor também tem que reconhecer que o colaborador está fazendo por onde. Então, é esse equilíbrio que faz realmente o grande sucesso profissional e realmente tem a motivação, a combinação da motivação, tanto intrínseca, que é da própria pessoa, com a realização dela, quanto extrínseca, que é o incentivo do próprio ambiente onde ela trabalha. Então, o que eu tinha para falar de motivação mesmo é resumidamente isso. Aqui tem algumas referências para vocês, caso queiram procurar mais, pesquisar mais. E eu me coloco à disposição, né, para alguma dúvida, para alguma sugestão, algum comentário, né, que vocês possam ter, para a gente poder conversar mais um pouquinho. Pessoal,